Em meio às narrativas milenares que moldaram nossa cultura e fé, poucas ressoam com tanta profundidade quanto a parábola do filho pródigo. Uma história de rebeldia, arrependimento e, acima de tudo, perdão incondicional. Ela nos é contada com a riqueza de detalhes sobre um pai amoroso e dois filhos com destinos tão distintos. Mas, ao revisitarmos essa tapeçaria de palavras, uma ausência sutil, porém impactante, se revela. Onde estava a mãe? Por que, em uma história tão focada nas dinâmicas familiares, a figura materna parece ter sido apagada, como se nunca tivesse existido? Essa lacuna, caros espectadores, é o ponto de partida de nossa reflexão de hoje. Um convite para olharmos além do óbvio e questionarmos o que não é dito. A parábola, para quem não se lembra, é um conto poderoso. O filho mais novo da família, impaciente e ávido por liberdade, exige sua parte da herança paterna. Sem hesitar, o pai divide seus bens. O jovem parte para terras distantes, onde, em meio a uma vida de excessos e dissipação, gasta toda a sua fortuna. A miséria o alcança, levando-o a pastorear porcos, uma condição humilhante para um judeu. Em seu desespero, ele se arrepende e decide retornar à casa do pai, esperando ser aceito como um simples servo. No entanto, o pai, que o avistava de longe, corre ao seu encontro, abraçando-o e celebrando seu retorno com um banquete, para a consternação do filho mais velho, que permaneceu fiel. Tradicionalmente, a parábola é interpretada como uma representação da misericórdia divina, com o pai simbolizando Deus e seus filhos, a humanidade. O foco recai invariavelmente na relação entre pai e filhos, na capacidade de perdoar e no amor que transcende o erro. É uma história de redenção e aceitação. No entanto, quando olhamos para a estrutura familiar da época de Jesus, e mesmo para a nossa própria, a ausência da mãe se torna cada vez mais intrigante. Seria possível que uma mãe, que carregou e criou esse filho, simplesmente desaparecesse da narrativa em um momento tão crucial de sua jornada? É aqui que introduzimos nossa hipótese central: o papel invisível da mulher em muitas narrativas históricas e religiosas. Mulheres que, embora fundamentais para a estrutura social e familiar, frequentemente não eram registradas nos anais da história, cujas vozes eram silenciadas e cujas ações eram relegadas aos bastidores. A parábola do filho pródigo pode ser um exemplo vívido disso. Será que a mãe estava lá, mas simplesmente não foi mencionada, sua presença considerada irrelevante para a mensagem principal? Qual seria o impacto de sua dor, de sua espera silenciosa, de sua alegria no retorno do filho, se esses sentimentos tivessem sido registrados? Pensar na casa do pai, sem a presença de uma mãe, é quase impossível para a maioria de nós. No entanto, a narrativa bíblica opta por omiti-la. Essa omissão nos força a questionar: o que essa ausência nos diz sobre a sociedade da época? E mais importante, o que ela nos revela sobre como as histórias são contadas e quais personagens são considerados dignos de menção? A mãe pode não ter tido um papel ativo na divisão da herança ou na gestão dos bens, mas sua influência na vida do filho, sua dor pela partida e sua esperança pelo retorno são inegáveis, mesmo que não registradas. Ela estava lá, nos bastidores, talvez na cozinha preparando a refeição, ou na janela, observando o caminho, aguardando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Para compreendermos a profundidade dessa ausência, é crucial mergulharmos no contexto da sociedade judaica do tempo de Jesus. Era um mundo inegavelmente patriarcal. A estrutura social, legal e até religiosa girava em torno da figura masculina. A mulher, embora venerada em seu papel de mãe e esposa dentro do lar,
tinha seu status legal e social bastante limitado. Ela era, em essência, propriedade do pai antes do casamento e depois do marido. Sua voz pública era restrita e sua participação em decisões de grande porte, como a divisão de uma herança, era praticamente inexistente. A herança, por exemplo, era um assunto exclusivamente masculino. Os bens eram transmitidos de pai para filho, e a mulher, mesmo que fosse a matriarca da família, não possuía direitos de propriedade sobre a terra ou os recursos. Isso significa que, na cena em que o filho pródigo exige sua parte da herança, a mãe não teria qualquer poder legal para intervir ou sequer ser consultada. A casa do pai não era apenas um local físico, mas o centro da autoridade, das decisões e dos recursos familiares. Era ali que o poder residia, e era de lá que as ordens emanavam. A interpretação teológica tradicional da parábola, como mencionamos, foca na misericórdia divina, com o pai representando Deus. Essa leitura, embora rica em significado espiritual, inadvertidamente reforça a ideia de que a esfera feminina não era relevante para a mensagem central. A ausência da mãe, portanto, não é necessariamente um esquecimento da parte de Jesus, mas um reflexo da norma cultural da época. O que não é dito nos textos antigos pode ser tão revelador quanto o que é explicitamente declarado. O silêncio sobre a mãe na parábola ecoa o silêncio imposto às mulheres na sociedade. Imagine a dor silenciosa dessa mãe. Ela, que carregou o filho pródigo em seu ventre, que o amamentou, que o viu crescer. A dor de vê-lo partir, levando consigo uma parte da herança, mas também uma parte dela mesma. O luto materno não expresso, a angústia de saber que seu filho estava em terras distantes, desperdiçando a vida, talvez em perigo. Essa dor não tinha voz nos registros públicos, mas era real, profunda e intrínseca à sua existência. Enquanto o pai, na parábola, é retratado vigiando ativamente o horizonte, a espera da mãe seria diferente. Uma espera silenciosa, talvez cheia de orações e lágrimas secretas, uma vigilância do coração. Ela seria a primeira a sentir a falta do filho à mesa, a primeira a notar seu leito vazio. Ela seria a que, talvez, sussurrasse palavras de esperança ao marido, ou que se dedicaria a manter o lar em ordem, como se a qualquer momento o filho pudesse retornar. A mãe é o pilar emocional, o alicerce invisível que sustenta a estrutura familiar, mesmo quando os ventos da adversidade ameaçam derrubá-la. Seu papel, embora não descrito, não era menos vital. Ela estava lá, sentindo cada ausência, cada incerteza, cada batida do coração que ansiava pelo retorno. A sua presença, embora não na linha de frente da narrativa, era fundamental para a própria existência da casa do pai e para a coesão familiar que permitiu o retorno e a reintegração do filho. Essa ausência narrativa nos convida a preencher as lacunas com a empatia e a imaginação, reconhecendo o que a história não fez. Essa reflexão nos leva a considerar o papel subestimado da mulher nos bastidores, não apenas em narrativas antigas como a parábola do filho pródigo, mas também em incontáveis exemplos históricos e até mesmo contemporâneos. Quantas vezes a influência de grandes homens foi moldada e sustentada por mulheres fortes e silenciosas, cujas contribuições foram minimizadas ou completamente ignoradas pelos registros oficiais. A educação que molda o caráter, os valores transmitidos de geração em geração, a resiliência emocional que permite a superação de crises, tudo isso frequentemente tem a mão invisível da mãe. Ela é o alicerce emocional, o porto seguro, a voz que acalma e encoraja, mesmo que não seja a voz que discursa em público ou que assina documentos importantes. A mãe, na parábola, ainda que ausente do texto, é um símbolo potente de acolhimento incondicional. A ideia de lar, para a maioria das culturas, está intrinsecamente ligada à figura materna.
É ela quem tece a rede de afetos, quem cultiva o senso de pertencimento, quem oferece o refúgio seguro para onde o filho pródigo ou qualquer um de nós anseia retornar. Mesmo que o pai seja quem avista o filho de longe e corre ao seu encontro, a mãe, com sua presença implícita, é quem solidifica a base desse lar ao qual se retorna. Ela é a garantia de que, apesar dos erros e das distâncias, sempre haverá um lugar para recomeçar. Essa análise não é apenas um exercício acadêmico sobre um texto antigo. Ela se conecta profundamente com a vida de cada espectador. Quantas mulheres em nossas próprias vidas atuam nos bastidores sem reconhecimento direto, mas com um impacto incomensurável? Pensamos nas mães, avós, irmãs, esposas, amigas que nos apoiam, nos inspiram, nos curam e que raramente recebem os louros. Elas são as arquitetas invisíveis da nossa resiliência, as guardiãs silenciosas dos nossos sonhos. A sua força não está nos holofotes, mas na constância, na dedicação e no amor incondicional. É crucial que reavaliemos as narrativas que nos são apresentadas, sejam elas religiosas, históricas ou pessoais. Devemos aprender a buscar as vozes e as presenças não ditas, a desenterrar as contribuições que foram obscurecidas pela perspectiva dominante. Ao fazer isso, não apenas enriquecemos nossa compreensão do passado, mas também construímos um presente mais justo e inclusivo, onde todas as formas de contribuição são valorizadas. Assim, a parábola do filho pródigo, sob uma nova luz, deixa de ser apenas sobre o pai e os filhos para se tornar uma história sobre a família como um todo. Ela se expande para incluir o pilar silencioso, a força que ampara, a presença que, mesmo não nomeada, é sentida em cada canto da casa do pai. A mãe, em sua ausência narrativa, torna-se um convite à reflexão sobre a complexidade das relações humanas e a multiplicidade de papéis que sustentam a vida. Este é um chamado intelectual para incentivar a reflexão sobre as figuras invisíveis em todas as áreas da vida. Que possamos reconhecer e valorizar as contribuições daqueles que operam nos bastidores, cujas ações nem sempre são registradas, mas cuja influência é inegável. Que possamos ver a força que reside na discrição, a sabedoria que emana do silêncio e o amor que sustenta sem exigir reconhecimento. Então, onde estava a mãe na parábola do filho pródigo? Talvez exatamente onde precisava estar, sustentando a estrutura da família, mantendo a chama do lar acesa, mesmo que fora dos holofotes. Sua presença, embora não explicitamente narrada, é o eco da compaixão, a raiz da esperança e a promessa de um lar para onde sempre se pode retornar. Ela estava ali, em cada lembrança do filho, em cada oração silenciosa e em cada batida do coração que ansiava por seu retorno. E sua ausência no texto nos ensina uma poderosa lição sobre o que realmente importa nas histórias que contamos e na vida que vivemos.